principalmente porque conseguiu levar água daqui do São Francisco para Santa Brígida. Foi um dos grandes feitos da então prefeita Rosália Rodrigues França. Bom, então agora, na atual conjuntura, o Carlos Clériston, o Gordo de Raimundo, está concluindo o seu mandato e está apresentando o Elton. A maior surpresa que reservamos para este momento, que tenho a honra de anunciar em primeira mão, é que o Elton é o nosso pré-candidato a prefeito de Santa Brígida. Quem anunciou isso foi o próprio prefeito durante as festividades das comemorações dos 58 anos de emancipação política do município de Santa Brígida. São 11 horas mais 12 minutos, nós estávamos nos ressentindo da ausência da internet, mas já estamos funcionando, né, Anilton? Pelo Instagram você pode nos acompanhar. Então nós vamos aproveitar aqui, lembrar que nós convidamos para o programa de hoje o pastor Sidney. Estamos aguardando a presença dele. São 11 horas mais 12 minutos. A gente vai agora para um rápido intervalo institucional. Nós voltamos na sequência, muito rapidinho, para a gente dar sequência aqui ao programa, destacando notícias aqui da nossa região. Vem pra cá, vem pra Rio Maias, aqui tem tudo de bom. Novidades é tudo que uma loja precisa para vender bem. Sendo assim, a Rio Maias informa a sua pobre clientela que muitas das muitas novidades que eram esperadas para junho estão chegando agora. Lunender, Aragaçu, Angá, Ogoshi, Comai e Assédio. Tudo com 20% de desconto à vista ou 10% em 3 vezes no cartão. São 3 departamentos repletos de novidades para você. Rio Malhas tem tudo, inclusive os melhores descontos. Avenida Getúlio Vargas 462, no centro da cidade. Atenção, comunidade. A Prefeitura de Paulo Afonso ressalta a importância de ficar em casa para se proteger do coronavírus. A intenção é resguardar a população desse novo vírus porque a contaminação é muito rápida e se espalha em grande velocidade. Solicitamos que todos fiquem em casa, protegendo especialmente os idosos e as crianças. Lavem sempre as mãos com água e sabão. Evite tocar os olhos, nariz e boca. E ao tossir, proteja a boca com o lenço descartável ou a dobra do cotovelo. Não esqueça, a hora agora é de ficar em casa e se resguardar. Quanto mais cumprirmos as determinações, mais rápido superamos esse difícil momento. Prefeitura de Paulo Afonso, terra da energia e do trabalho. Sua rádio. Pode o volume aí. Pode o volume aí. Alegre você. Silêncio que chegou a autoridade. Bom, agora são 11 horas mais 14 minutos, 11 e 14. Estamos voltando com o silêncio que chegou à autoridade aqui no Estúdio da Betel, destacando as informações aqui da nossa região. Eu estou tentando localizar aqui o site do Francisco Salles, acabo de encontrar aqui. Ele publicou uma coisa a respeito, que eu estava vendo aqui, que parece ser interessante a gente fazer um comentário rápido aqui sobre essa aqui. Hoje, sexta-feira, dia 31, de acordo com a matéria do Francisco Salles, vai acontecer, agendada, pelo menos está agendado esse encontro, uma reunião envolvendo prepostos da Prefeitura de Paulo Afonso para donos de bares e restaurantes para uma reunião para discutir essa questão do fechamento. Abre ou fecha? Abre ou não? E fechado está, né? O objetivo da reunião é, logicamente, discutir uma viabilidade, um mecanismo da abertura desses estabelecimentos comerciais fechados desde o princípio. São os mais prejudicados nessa conjuntura. Essa negociação se faz necessária, diz a matéria do Francisco Salles, devido ao prejuízo que a categoria vem sofrendo neste momento de pandemia da Covid-19. Esses decretos municipais em nenhum momento possibilitou nem flexibilizou a abertura dos bares e restaurantes, mesmo que seguindo os protocolos de segurança orientados pela OMS, a Organização Mundial de
saúde. O desespero da categoria, com as contas que não param de chegar, evidentemente, alguns já fecharam por esse motivo, mas em definitivo, e outros estão se virando nos 30 ou mais, com vendas de frutas e verduras. Eu tenho um colega, por exemplo, que tinha um barzinho, tinha até um torresmo excelente, e hoje está vendendo frutas e verduras para tentar sobreviver, ali na Marechal Rondon. A revolta maior vem com os decretos municipais, são vários, quase que semanalmente sai um, flexibilizando alguns setores que têm mais probabilidades de contrair o vírus e não se sensibiliza com os donos de restaurantes e bares. Esse mesmo sentimento tem os empresários em relação ao comércio. Alegam, um deles conta isso para mim com veemência, dizendo que não há nenhum registro que mostre que alguém tivesse sido contaminado pela Covid-19 no comércio de Paulo Afonso. Entretanto, diz ele, na prefeitura a gente sabe que são vários, mas o governo insiste com os seus decretos em querer fechar o comércio de Paulo Afonso. Na verdade, apesar da flexibilização, está aberto lá o comércio de Paulo Afonso. Não necessariamente como os empresários pretendiam, mas está lá funcionando. Uma pessoa me disse ontem, vem cá, alguém está dizendo aí que no comércio não há nenhuma notificação, nenhum dado concreto de que alguém de lá do comércio teria sido afetado pela Covid-19. Mas quantas pessoas foram efetivamente testadas? Né? Eu digo, não sei, essa pergunta não deve ser feita a mim, deve ser feita à prefeitura. Então, é saber exatamente quantas pessoas foram testadas no comércio. Há alguém dizendo que não tem nenhuma pessoa, nenhum empresário, nenhum comerciante, nenhum empresário, nenhum lojista, um funcionário com a Covid-19. Mas quantos efetivamente foram testados para esse dado comprobatório? Essa é uma pergunta interessante. Então, o desespero da categoria, com essas contas que não param de chegar, é óbvio, logicamente. Academias, supermercados, bancos, ônibus, lojas de roupas, entre outros estabelecimentos que aglomeram muito mais. A categoria pretende se reunir hoje, em frente à Prefeitura Salles, que traz essa matéria no seu site, né? Hoje às 2h da tarde, a fim de esperar o resultado da reunião com a Prefeitura, onde a categoria escolheu como representante da comissão Neide, do Bar do Marujo. A Neide vai estar lá representando a categoria, a classe, e vai tentar, junto ao governo, tentar a possibilidade de flexibilização em relação aos bares e restaurantes. Não sei exatamente o que é que o pastor Sidney, por exemplo, pensa sobre esse assunto, e certamente irei perguntar. Ele já está aqui, o pastor conosco, você já pode ver pelo Instagram, né? Nós estamos pelo Instagram hoje, né, seu Anildo? Então, daqui a pouco vamos falar sobre esse assunto também. Aliás, nós vamos aí para um rápido intervalo institucional, e no retorno a gente já vai conversar com o pastor Sidney, que é pré-candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores. É um tempinho rapidinho. Volto já. Tudo bom, meu amigo? Atenção, comunidade. Agora eu vou colocar a máscara, porque já tem gente que vai na área. Para se proteger do coronavírus. A intenção é resguardar a Não é, e eu não tenho esse hábito, nenhum da gente, aí eu saio sempre sem a máscara. Bota o capacete chega no meio da rua, puta, cadê a máscara? Tem que voltar. Tem que comprar. Para não voltar, tem que comprar. Eu também faço assim, o hábito é forte. Olha, eu vou fazer umas perguntinhas básicas. A mais forte que talvez seja essa em relação à abertura, mas o resto é tudo pergunta. Viu? Papai Noel, diga. Fica bom ver você de volta a casa. Hein? Bom ver você de volta a casa. Ó, agora quando vocês conversam, está lá ao vivo, né? Eu sei, mas eu não. Vem cá. Eu sei. Ontem eu vi umas coisas. Mas. É ao vivo. Novidades é E a tudo que comunidade, precisa para vender bem.
Sendo assim, a Rio Maias informa a sua nobre clientela que muitas das muitas novidades que eram esperadas para junho estão chegando agora. Lunender, Aragazu, Angá, Ogoste, Comaia, Olha como é que opera. Tudo com 20% de desconto à vista. Vem, vocês dois aí, ó. 3 vezes no cartão. São 3 Olha cá. departamentos repletos de novidades para você. Rio Maias tem tudo, inclusive os melhores descontos. Um sorriso nos olhos de monstro, um sorriso. Você viu como é? Rapaz, show de bola, bicho. É o que já mandou fazer. Não, esse rapaz aqui que é o meu assessor. Rapaz, esse menino é bom, viu? É? Não, Show de bola. muito bom. Gostei, viu, Salles? À frente, não ficou legal? Betel FM agora. Silêncio que chegou a autoridade. Esse programa É o nome. resenha, o nome é uma resenha. Agora eu botei esse nome. Ficou muito bom. Ora, estamos de volta, agora são 11 horas mais 21 minutos. Nós estamos no estúdio aqui da Betel, nessa sexta-feira, graças a Deus, dia 31 de julho de 2020. Daqui a pouco tem uma reunião dos proprietários de bares e restaurantes, vão estar representados pela Neide do... Não entendi, Francisco Salles? Não, eu prefiro ficar nos bastidores. É. Tá. Ah, certo. A Neide vai representar os proprietários de bares e restaurantes que vão se reunir com o governo com a tentativa de que eles manerem mais, né? E abram as portas com algumas limitações, como todo mundo está aí fazendo. Bom, conforme foi amplamente divulgado, no nosso site também está uma foto bem bonita dele, do pastor Sidney, e aqui ele está conosco no estúdio, sentado à minha mão direita, como eu sempre digo, para conversar um pouco sobre as coisas de Paulo Afonso e principalmente sobre a sua disposição de se lançar pré-candidato a vereador de Paulo Afonso. Pastor Sidney, obrigado por ter atendido aqui o nosso chamamento e vamos conversar um pouco sobre Paulo Afonso e a sua pré-candidatura. Bom dia. Bom dia, Bob Charles. É um prazer estar aqui contigo na Betel FM. Quero mandar um abraço para os seus ouvintes e lhe dizer que estou completamente à sua disposição para responder às suas perguntas. O seu programa tem um alcance muito significativo na cidade e eu acho muito importante nós termos esse espaço de diálogo democrático com a população de Paulo Afonso. Parabéns pelo seu programa e vamos à frente. Obrigado. Eu vou começar a nossa conversinha aqui lhe abraçando sem apertar. Ou apertando sem abraçar, como você quer. Qual a sua opinião? Acabei de ler a matéria que o Salles publicou. Qual a sua opinião sobre a abertura de igrejas, supermercados, academias e a manutenção do fechamento de bares e restaurantes? Bob, essa situação que nós estamos vivendo é uma situação muito atípica. É uma situação de uma complexidade muito maior do que nós imaginamos. A experiência humana sobre pandemia dentro da dimensão que nós estamos vivendo, ela foi já vista em outros momentos, como em 1918 e 19, que foi a pior de todas as pandemias, que foi a pandemia da gripe espanhola, iniciada nos Estados Unidos e alastrada por todo mundo, e dado esse nome porque a Espanha foi o único país que registrou de forma correta as suas mortes e a sua contaminação. Por isso que chamou-se gripe espanhola. Na experiência passada, o resultado que foi usado para o combate desse nível de pandemia foi o isolamento. E ainda assim, naquela época, teve 50 milhões de mortos. Hoje nós estamos aí com mais de 500 mil de mortos, 600 mil pessoas mortas pelo mundo inteiro e no Brasil chegando já à casa de 100 mil mortos. Não existe ciência adequada para isso, né? Não existe uma resposta da ciência ainda eficiente para isso. As vacinas que estão sendo testadas é geração 3. Então, a eficácia é mínima, portanto, é muito difícil da gente combater através da ciência nesse exato momento. Então, o único meio de se combater, segundo a experiência passada de pandemias e epidemias, é através do isolamento social. A OMS tem a experiência disso e é fundamental para que seja minimizado, né, os casos de contaminação e principalmente de falecimento, infelizmente. O que é que está acontecendo? Falta, ao meu ver, uma gestão pública
que seja direcionada para essa finalidade. Quando eu falo gestão pública, eu estou falando aí de um gabinete de crise, com pessoas profissionais adequadas que possam debater essa situação. Então você coloca dentro desse gabinete de crise profissionais da área de saúde, médicos competentes, você coloca economista, eu não sei nem se Paulo Afonso tem, eu conheço um ou outro economista, mas não sei se na prefeitura tem economista de fato. Você coloca um historiador, né, para poder ver na experiência passada essa situação, infectologista, e vai colocando pessoas que têm a profissionalização adequada para que faça esse debate. Não é uma representação do mercado, uma representação do comércio, uma representação do setor produtivo e por aí vai. Quando você constrói isso, você tem um parecer que contemple todas as áreas. E aí a gente não fica nesse vai e vem de fecha, abre e fecha. A gente tem que priorizar aquilo que é a experiência que deu certo. A experiência que deu certo foi o isolamento. Então, ou a gente isola de fato, ou a gente abre de fato. E vai contar com a ajuda de Deus. O que eu acho é o seguinte, se você abre para um grupo em determinado horário, não é, e fecha para outros nesse mesmo horário, não é, isso não é isolamento. A gente tem que parar de brincar com coisas tão sérias e que tem uma consequência drástica. Então, se é isolamento, que se faça isolamento, mas que não priorize esse falso discurso da economia. Né? Porque esse discurso de que a gente vai matar muito mais gente por causa da economia a médio e longo prazo do que a própria doença. Isso daí é uma falácia, isso daí é uma desculpa que não é verdadeira. E o exemplo é muito simples. Se você bota dois grupos de 100 mil pessoas, e de um lado esse grupo de 100 mil pessoas não está trabalhando, está isolado e contando com a ciência, e do outro lado você bota o mesmo grupo que está trabalhando, aliás, esse grupo que não está trabalhando, está contando com a ciência e contando com o Estado, né? E do outro lado você bota um grupo que está contando, está totalmente aberto, né, para que a economia se dinamize. Qual é o resultado disso? Nós já temos o resultado disso. O resultado é que aquele grupo que está aberto vai se contaminar e vai morrer. Nós temos aí quase 100 mil pessoas mortas, porque ainda assim a gente fica abrindo e fechando, o isolamento. É a experiência passada que deu certo. No mundo, na história universal do século XX, final do século XX, de pandemia se já existiu, de ebola, de todos os vírus que nós tivemos, inclusive o HIV também, né, que é um vírus epidêmico. A experiência de isolamento é a experiência que dá certo, porque a ciência, o prazo de resposta da ciência da vacina de geração 1 é de 1 ano e meio a 2 anos. Então a gente tem que minimizar essa mortandade, porque senão a gente vai chegar a 50 milhões pelo mundo. Então o que é que eu acho? Em Paulo Afonso está faltando gestão pública. Né? Aí você fica só respondendo a grupos de interesse. Grupo de interesse de supermercado, grupo de interesse de comércio, grupo de interesse de igreja, de pastores e por aí vai. Então eu acho importante a gente buscar não discriminar os setores. Chama para conversar e toma uma decisão que vise o bem comum. Ora, se vai abrir, que dê a condição para abrir. Se vai fechar, que dê a condição para fechar. Agora, o que a gente não pode é ficar nessa indecisão e nessas incertezas. Porque vírus não agenda a sua atuação de destruição. Ele age de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Está sempre alerta. Está sempre alerta. Pastor Sidney, o senhor é filho de Ivinho, saudoso Ivinho, era amigo nosso, serviu ao município da condição também de vereador. E qual motivo o senhor resolveu se lançar pré-candidato a vereador em Paulo Afonso? Pelo Partido dos Trabalhadores. Pelo Partido dos Trabalhadores. Eu sou professor e sou pastor evangélico há quase 30 anos. Né? A gente basicamente viveu fora de Paulo Afonso e nesses últimos 15 anos nós voltamos para Paulo Afonso. É minha terra natal, é a terra que eu nasci, é a terra que passei uma boa parte da minha criação. E, portanto, a gente sempre volta para a nossa terra porque é o nosso lugar de origem, é o nosso lugar de acolhida, é o nosso lugar de conforto.
Meu pai, ele sempre atuou na política de Paulo Afonso, ou contribuindo diretamente ou indiretamente. Diretamente ele foi vereador um mandato aqui, depois se afastou. E esse desejo político é também fruto de uma formação familiar. Meu tio também, tio Ivan, atuou na política de Paulo Afonso por um período, era professor aqui na Chesf, no Colepa, e atuou também na política. Então é uma família que tem um desejo de fazer Paulo Afonso melhor. A consciência que eu tenho de política, ela vem também de uma consequência do conhecimento que eu tenho do Evangelho. Porque o Evangelho, ele prima muito pela justiça. E não é só uma justiça da espiritualidade em relação ao porvir, mas é uma justiça social também. E essa justiça social, ela tem que ser discutida, tem que ser debatida, imposta para que vise o bem comum e o bem coletivo da localidade, da sociedade. Então, o meu desejo de participar da política é porque eu posso, a partir de uma experiência de conhecimento que nós adquirimos ao longo de uma carreira. Eu também sou professor de História, né? Estou fazendo o meu mestrado em História Cultural na Universidade Federal de Alagoas, e a gente pode dar uma contribuição. O motivo maior é que a gente precisa mudar Paulo Afonso, porque Paulo Afonso já está aí há 30 anos com o mesmo grupo gestor, e que precisa de uma renovação de fato. Não é? A gente não pode ficar trocando 6 por meia dúzia por 6. Né? Essa continuidade desse grupo gestor já deu sua contribuição, já ajudou na formação de Paulo Afonso, não é? Já melhorou Paulo Afonso em alguns aspectos, mas em que lugar deixou de fazer? Nós precisamos pensar Paulo Afonso como um todo. É uma cidade que não é mais dentro do perfil da década de 80, nem de 90. Somos uma cidade de 120 mil habitantes, praticamente, e que atende a toda uma região que fica aí gravitando em torno de 300, 400 mil pessoas. Então, Paulo Afonso tem que ser Paulo Afonso para todos, de todos, e não Paulo Afonso de uma elite que foi construída a partir da elitização da Chesf. A Chesf não é mais aquela empresa de fundação. O mundo é outro, as ideias são outras, e a gente tem que mudar categoricamente, rigorosamente, esses conceitos de Paulo Afonso. Então, a gente está na política para tentar trazer essa leitura, uma nova leitura, um novo discurso para Paulo Afonso. Muito bem, estamos conversando aqui no estúdio com o pastor Sidney e mandando um abraço aqui também para a doutora Ivoneide Patu. Ela já se tornou aqui cadeira cativa deste programa. Geraldo também, que está em São Paulo, participa sempre com algum tipo de sugestão. Pastor Sidney, qual a sua principal bandeira, a bandeira principal da sua campanha? Olha, eu sou pré-candidato pelo PT. Né? O PT hoje vive, né, um momento muito delicado, porque a descentralidade do PT é muito grande, são 3 grupos, né, defendendo 3 grupos distintos, mas o PT ele tem uma história, tem uma raiz, e tem uma fundamentação e tem um projeto, né, de político para vereadores, para majoritário e por aí vai. Então a gente está procurando se alinhar ao discurso, aquilo que é discurso do PT, mas também a gente, ao encontrar no PT esse alinhamento a partir de Dr. Neto, né, o PT queria lançar, um grupo queria lançar candidatura própria. Né, como outros 2 grupos não queriam isso e venceram essa disputa a partir, né, das questões internas, né, Neto buscou um espaço de ação para a concretização dos seus projetos. E nós acompanhamos Neto nesse projeto. O que é que acontece? Quando o Neto se junta a Galinho, né, cria-se uma terceira via dentro do PT. E nós estamos nessa terceira via. Então, a nossa atuação dentro do grupo político que nós estamos, obviamente, está alinhado com o que pensa a majoritária. E a majoritária pensa fundamentada em 3 pontos essenciais, que é o que a gente chama de tripé governamental, que é priorizar a saúde, essencialmente hoje, priorizar a questão de emprego e renda, porque nós estamos vivendo um processo de desconstrução disso no país, e priorizar a educação, acreditando em uma transversalidade, ou seja, em uma ação em que essas 3 pastas estão dialogando entre si. Obviamente que isso se estende para muitos lugares, né? Porque a gente tem que pensar em tudo.
né? Mas tem que priorizar uma área ou áreas que possam atender a essa demanda. Então, a gente está alinhado com esse tripé, né? A gente está pensando aqui em emprego e renda porque a gente tem hoje aí quase 100 milhões de pessoas, a metade da população brasileira está desempregada, ou então em subemprego. Né? E o que é que o governo está fazendo, federal, para minimizar isso? Né? E o que é que qual é o tipo de parceria que se faz para minimizar isso? Então, eu acredito que o Estado, né, tem que intervir nessas questões. E Paulo Afonso tem que intervir. Então, como pré-candidato, a gente tem que dialogar com o Executivo para fazer leis que facilite a dinâmica dessa construção, né, de emprego e renda para Paulo Afonso. Criar um setor produtivo de fato. Né? Por sua vez, a saúde está aí. Infelizmente, essa pandemia diabólica, né, extremamente mortífera, está denunciando algo importante, Paulo Afonso, que é o descaso das gestões anteriores que não priorizaram a educação, contraditoriamente gerida por médicos. Então, isso é muito grave. Né? Isso não pode ser levado de forma inconsequente. Por quê? Porque a gestão de médicos, através da pandemia, foi denunciada como inconsequente e incompetente por não ter feito algo que pudesse, numa hora como essa, atender à demanda do município. E é isso que está acontecendo. Tanto aí você está vendo aí todo mundo batendo cabeça, né, justamente nessa área. Então, nós estamos alinhados com essa linha do grupo político da gente, que é o grupo de Galinho e Neto. Né? Tá, pastor Sidney, os radialistas, por exemplo, terão 5 ou 6 candidatos nesta eleição. Né? Outros segmentos também estão apresentando alguns nomes. Quantos evangélicos efetivamente são pré-candidatos a vereador nesta eleição? Olha, a igreja protestante, ela tem um projeto político que acontece desde 80. Inclusive, é a tese do meu mestrado na Universidade Federal, né? A participação da igreja evangélica no processo de redemocratização no Brasil. Então, em Paulo Afonso, não só em Paulo Afonso, mas a nível de Brasil, a participação da igreja evangélica dentro da política está sendo muito efetiva. Agora, a gente tem que avaliar quais são as motivações. É importante avaliar as motivações, seja do grupo enquanto instituição religiosa e seja do indivíduo enquanto candidato privado. Então, a gente tem que ver isso. Em Paulo Afonso, eu não sei ao certo ainda quantos são, mas tem um bom número, tem um número significativo, pelo menos como pré-candidato. Eu não sei se até lá vai continuar. Mas essa atuação da igreja, ela tem que respeitar uma coisa essencial, que é o Estado laico, para não impor de forma dogmática os seus desejos sobre o Estado. O Estado serve para a comunidade e a igreja serve para a comunidade. Tem que alinhar esse discurso para que não seja um discurso prosélito, ou seja, um discurso em que a igreja impõe sobre a sociedade seus valores e a sua demanda. Por quê? Porque senão você começa a descriminalizar alguns outros grupos religiosos, principalmente, né, de natureza afrodescendente, outros grupos que não estão de acordo com a sua ideia da dogmática, ou seja, da sua doutrina, e aí cria um conflito muito grande. Então é importante a gente ter representações, Agora a gente não pode, a gente tem que acabar com essa política de bancada, né? Essa política de bancada, o que é isso? É uma política de interesses privados. Você tem bancada da bala, você tem bancada da indústria, você tem bancada dos evangélicos, você tem bancada de tudo. Mas o que menos se tem é representação do povo. Então nós temos que começar a construir uma política do povo para o povo. Democracia é isso. Todos podem ter acesso? Pode. Inclusive religiosos, sim. Agora, tendo a livre consciência de que o Estado é laico e que todos devem ser beneficiados na sua política. Muito bem, deixa eu mandar um alô aqui para Felipe e Rafael, que está vendo a gente, acompanhando, a Bruna e o Reinaldo, nosso amigo Reinaldo, está nos acompanhando também. O cabeludo. O cabeludo, muito bem. E Dona Railda está também nos acompanhando. Pastor Sidney, sem ter efetivamente, pelo menos se tentou essa possibilidade no princípio, o doutor Luiz Neto, você falou aí, tentou se lançar pré-candidato a prefeito, não obteve êxito em função desse racha que houve. Sem um candidato efetivo do Partido dos Trabalhadores a prefeito, fica mais difícil eleger candidatos, eleger vereador para a Câmara local? Olha, também fica.
Né? Na realidade, política é uma coisa muito dinâmica e as dificuldades se somatizam ao longo do seu percurso. Né? Tudo contribui, né? Mas nós temos que construir caminhos. Né? Então, a ideia é construir caminhos. Muita coisa mudou na política também ultimamente. Né? A gente tem, eu vou falar especificamente do PT. Sim. Né? O PT tem uma orientação que vem da Nacional, né, que indica caminhos, mas o PT é um partido muito democrático, é um partido muito de discussão. Para a gente tomar uma decisão, essa discussão rende muito. Né? No caso de Paulo Afonso é muito atípico, porque Paulo Afonso, já de uma longa data, vem subserviente de outros grupos políticos no que diz respeito à forma de governar. É importante, e o PT tem que se reconstruir nesse sentido, até porque viveu um golpe em 2016, que precisa agora ser pensado a sua forma de atuação como partido de esquerda, né, como partido que está fora do governo agora. Em Paulo Afonso não é diferente. Né? Estar no governo como partido não é interesse privado de A ou de B. Né? Estar no governo como partido é defender uma bandeira que beneficie o todo. Então, o PT hoje está desta forma, com 3 grupos políticos em disputa. Né? O que a gente simplesmente fez foi acompanhar a direção da Nacional, que era ter um partido, no partido, em cidades com acima de 100 mil pessoas, né, um candidato próprio. Foi tentado isso a partir de um grupo que se construiu lá dentro, né, mas não vingou. Né, por essa ou aquela outra razão, que não importa aqui comentar coisas, né, de bastidores. Mas a questão da proporcional é uma outra realidade. Uma é fazer política na majoritária, outra é fazer política na proporcional. Né? A política da proporcional sempre foi muito individual, entre aspas. Né? Ou seja, sempre foi muito da atuação do sujeito. Até porque política no Brasil é muito personalista, né? É muito de indivíduo. Né? É uma política partidária, mas também uma política populista, ou seja, uma política de indivíduo, onde a pessoa o sujeito, a pessoa do candidato, é quem faz a política, né, com propósito. Então, é difícil? Nunca é fácil, sempre é muito difícil. A questão é como se faz, como se atua e o que se propõe. E eu acho que é isso que vai fazer o diferencial. Né? Nós não temos mais aquele contato físico nessa pandemia, então o que se propõe que seja verdadeiro, que seja honesto, né? Que seja de fato viável e que seja algo real, não fantasioso ou alguma coisa especulativa. Né? Então é isso. Sem o presencial, nós vamos mandar um alô aqui para Robério Nogueira, que está nos acompanhando, e Elaine Silva, de forma remota, estão nos acompanhando aqui pelo Instagram. Pastor, como o senhor avalia o desempenho da atual Câmara de Vereadores? A Câmara de Vereadores é uma continuidade sempre, né, na realidade. Se você for olhar, você tem vereadores de 5, 6 mandatos ou até mais mandatos. 8 mandatos. Passou de Francisco. Então é uma continuidade sempre. A gente viu nesses últimos 4 anos um discurso que fez uma diferença, que foi o discurso de Galinho, né, que se colocou como oposição e manteve-se como oposição até o final, e buscando uma representatividade do povo. Isso daí é inconteste. Quem falar que não foi assim é porque nunca foi ver uma reunião na Câmara. Né? E a atuação dele fora da Câmara também é inconteste, tanto é que acaba recebendo alguns processos aí, né, porque entrou no hospital para fiscalizar e foi muito incômodo nesse sentido, né, que é a sua função, que é a sua tarefa. Então, a Câmara de Vereadores é uma continuidade sempre. Né? E o que eu acho incrível é que aqueles que um dia foram oposição se tornam situação e depois, por um período, volta a ser oposição. E aí, o que está por trás desse movimento? Quais são as motivações? O que leva a ter esses movimentos na Câmara? O que é que se propõe na Câmara, de fato, para o povo? Né? Às vezes você tem algo que é essencial que não se coloca na Câmara. A gente tem tantas coisas aqui, eu fiz tantas anotações aqui daquilo que é essencial para a zona rural, né, para plano habitacional. A gente tem que ter vereadores que façam leis que facilitem, né, essa mobilidade da economia, essa mobilidade dentro de Paulo Afonso. Então a gente precisa realmente de vereadores atuantes nesse sentido, que não fique, né,
simplesmente subserviente a um desejo de um prefeito, mas que possa dialogar com o prefeito de forma propositiva. Então é isso que precisa na Câmara de Vereadores. Senão a gente vai continuar, né, a gente vai mudar para ser mais do mesmo. Pastor Sidney, o senhor é favorável à ampliação do número de parlamentares? Se falou na possibilidade de aumentar de 15 para 17. Não há necessidade disso. De forma alguma há necessidade disso. Inclusive, a gente precisa pensar, né, sobre essas questões de reforma no que diz respeito à administração pública, a nível nacional, a nível regional e a nível municipal também. Porque nós temos uma Constituição que tem que ser respeitada a nível de cumprimento, de gratificação, né? Nós temos que respeitar. O que menos a gente respeita no Brasil é a Constituição. Então a gente tem que repensar muita coisa. Não sou de acordo, né? O número que está mais do que suficiente. Se tiver uma atuação concreta, de fato, que olhe para o povo e que faça proposições que beneficiem o povo, dá para administrar Paulo Afonso com tranquilidade. Paulo Afonso tem 100 mil habitantes. Não tem mais do que isso. É uma cidade pequena a nível demográfico. Não é uma cidade de 4 milhões de pessoas. Então, eu acho que é importante manter o que se está. Não há necessidade. Eu acho que até fazer isso é uma questão demagógica. Porque você está abrindo espaço para colocar outros vereadores que possam beneficiar grupos políticos. Então é importante a gente repensar sobre essas coisas. Sempre estar pensando sobre essas coisas. Tá. Como é que os evangélicos receberam a sua predisposição de lançar-se candidato a vereador? Olha, a igreja evangélica em Paulo Afonso, ela é uma igreja, aqui tem mais de 150 denominações evangélicas, igrejas evangélicas nas mais variadas denominações. O lançamento da nossa pré-campanha está atrelado à igreja evangélica, sim, porque eu sou pastor há 25 anos. Mas é também uma candidatura que está ligada ao social, à sociedade como um todo. Porque eu consigo dialogar com a igreja evangélica, eu consigo dialogar com a igreja católica, eu consigo dialogar com as religiões afrodescendentes, eu consigo dialogar com os mais variados setores da nossa sociedade. Então, é uma pré-candidatura que tem a ideia, né, não de representar somente um grupo, mas a gente está tentando buscar representar, né, a população e os interesses de Paulo Afonso. Né? A gente está tentando representar, por exemplo, né, aqueles profissionais que tratam de animais. Por que não representá-los? A gente vê aí na cidade tanto animal largado, jogado, por que não fazer aí uma clínica veterinária? Temos profissionais competentes na área, pessoas que atuam em Paulo Afonso há não sei quanto tempo aqui, né, dentro dessa área, por que não fazer isso? Então a gente está buscando trabalhar com o todo, e não somente com uma especificidade, porque senão a gente vai só defender um grupo, e a ideia não é essa. Muito bem, manda um abraço aqui para Pedro Santos. Você conhece Pedro Santos também, está nos acompanhando. Pastor, nós temos pouco tempo para concluir o nosso, infelizmente, está muito boa a conversa, mas tempo em rádio é ouro. Então, com o cenário político diferente, como o senhor já falou aí, com muitas mudanças nas regras, qual a sua expectativa para as disputas deste ano? Vai ser uma disputa acirrada, né? Vai ser uma disputa difícil, até porque todo mundo está se readaptando a essa nova realidade virtual mais do que presencial. Começa por aí, né? O mundo também está em transformação, a nossa mente está em transformação, o nosso emocional está sendo atingido diretamente. O que todo mundo fala está uma coisa ligada à outra. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, nós estamos vivendo um momento de desconstrução econômica de um país, a começar das questões macro-nacionais, né, repercutindo, obviamente, na municipal, mas a expectativa que se cria, que se constrói, que eu construo, é que no meio do caos sempre há esperança, né? E a esperança tem que ser ligada a algo real, concreto e viável, e honesto, né? Em meio a tantas, por exemplo, em meio a tantas mentiras e fake news, se falar a verdade hoje é fundamental. Então, na política, a gente tem que falar a verdade, e agora, essencialmente. Por quê? Porque as políticas que foram construídas ao longo desses últimos 4 anos foram políticas que venceram a partir de fake news, a partir de mentira, né? E ainda se constrói isso. Então, é importante a gente criar um coração mais otimista,
apesar do caos, mas acreditando que o agente de transformação somos nós mesmos. Tá, pastor, 6 candidatos, pelo menos por enquanto, 6 pré-candidatos estão aí lançando a sucessão neste ano de 2020. Qual a avaliação? Isso é bom? É salutar para a democracia? Eu creio que sim. Eu creio que sim. A polarização sempre é ruim, porque ele deixa pouca alternativa. A questão é que a gente não entende, o povo ou as pessoas querem não entender que a democracia, com muitos nomes ou muitos candidatos, seja uma coisa positiva. Claro que é positiva. A democracia é justamente essa abertura do debate, essa abertura da proposição. Ora, se eu tenho 10 pessoas que querem ser candidatos numa cidade, isso é muito bom. Por quê? Porque eu tenho 10 maneiras de enxergar Paulo Afonso diferente. E essas 10 maneiras, aquela que for mais viável, aquela que for mais real, aquela que for realmente salutar para o momento histórico em que nós estamos vivendo, que essa vença. Então, é importante essa democracia continuar funcionando. O que não pode ter é o totalitarismo, o que não pode ter é o autoritarismo, onde um quer impor sobre os demais a sua vontade privada. A gente está vendo isso a nível nacional. Não pode, tem que haver um debate. Tá, pastor, por que as mulheres têm tanta dificuldade de galgar a cadeira na Câmara de Vereadores? Nos últimos anos, apenas uma tem espaço lá naquela casa. Porque a nossa sociedade, a construção cultural da nossa sociedade é uma construção machista. Infelizmente. E aí esse machismo impede, emocionalmente e socialmente da abrangência das mulheres dentro da política. Não só da política, mas em relação a tudo. As mulheres, graças a Deus, estão, desde a década de 60, com esses movimentos feministas, encontrando alguns espaços. Todo espaço de conquista feminino é a duras penas, debaixo de muitas críticas e de muito sangue. Em Paulo Afonso não é diferente. Nós reproduzimos um conceito a nível estadual e nacional, a nível cultural. Então, tendo uma sociedade machista, misógina, excludente, onde as minorias, e a mulher faz parte desse grupo minoritário, são excluídas, tem que ser um embate muito grande. Mas eu espero em Deus que a gente possa, na nossa democracia, amadurecer esse espaço para a mulher. É muito bem-vindo uma mulher na Câmara. Tá bom, esse espaço agora, pastor, é para a sua mensagem e as considerações finais. Bem, eu sou muito grato a você, Bob, por ter nos dado esse espaço para a gente conversar. Há muito o que ser dito, mas o espaço, como você diz, vale ouro. Eu quero agradecer ao seu ouvinte, eu espero que ele possa refletir sobre o que está sendo dito e que possa escolher com muita cautela nesse tempo que nós estamos vivendo e com muita clareza, porque o discurso mais claro, honesto e verdadeiro é aquele que tem que prevalecer. Chega de demagogia, chega de mentira, fake news de discurso, fake news de propostas, fake news dessas coisas. Nós precisamos construir um Brasil. E é por isso que eu estou aqui. Eu quero construir um país, eu quero construir uma cidade, eu quero construir um estado, eu quero construir, por que não, a gente? Está entendendo? Tentar construir ou reconstruir alguma coisa. Então, muito obrigado, Bob. Sucesso no seu novo programa, na sua caminhada. Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo. Bom, então a proposta é essa, sempre de segunda a sexta-feira, a gente vai sempre conversar com uma personalidade dos mais diversos segmentos aqui da nossa sociedade. Estamos concluindo o programa dessa sexta-feira. Tenham todos um bom final de semana. Conversamos com o pastor Sidney César, não é isso? E que certamente, dependendo das probabilidades, a gente pode voltar a conversar aqui, vamos ver o que a lei nos oferece depois agora do dia 15 de agosto, mais ou menos assim. Bom, estamos concluindo o programa de hoje, desejando a todos um bom final de semana. Segunda-feira voltaremos, está fechado o compromisso com o Carlos do PT, meu colega. Segunda-feira estaremos aqui no estúdio com o Carlos, também pré-candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores, assim como o pastor Sidney e outras personalidades. Regivaldo Oriolano também é do Partido dos Trabalhadores? Candidato também? Não é. Ah, tá. Então, nós estamos concluindo o programa de hoje. Trabalhos técnicos do Anilton, a supervisão do pastor João Neto. 11 horas e 55 minutos. Muito obrigado a todos. Um bom final de semana.